Olá, eu sou o professor André Luizatec. Essa aqui é a segunda aula do capítulo de conceitos básicos de cinemática escalar. Se você não viu a primeira aula, clique aqui e veja. Ok? Bom, agora nós estamos no terceiro conceito dos conceitos básicos. O terceiro conceito é um conceito que nós chamamos de trajetória. E o que é a trajetória? Trajetória nada mais é do que o caminho de um corpo em relação a um referencial. Bom, pense o seguinte, a trajetória seria mais ou menos o desenho deste caminho, ok? E para diferentes referenciais, você tem diferentes desenhos. Eu vou representar para você aqui o exemplo que talvez seria o mais clássico, é aquele que vai aparecer na sua prova, aquele que vai aparecer no seu vestibular. Okay? Eu vou colocar um avião. Esse avião está em repouso ou em movimento? Se você pensar em relação à Terra, com certeza ele está em movimento. Afinal, o avião não consegue ficar em repouso em relação à Terra. O helicóptero consegue. Pela primeira vez, eu vou representar velocidade. Então, eu vou falar aqui que esse avião está a 200 km por hora. Bom, 200 km por hora em relação à Terra. Se eu não especificar, é em relação à Terra. Ok? E ele está voando horizontalmente bonitinho. E existe um menino aqui embaixo. Esse menino ele está em repouso em relação à Terra, velocidade zero. Bom, em um determinado momento, este avião aqui, ele solta-se uma peça e essa peça cai. Primeira coisa, qual a velocidade dessa peça? Em relação ao avião, zero, porque eles estão em repouso. Só que essa peça em relação à terra, ao menino, a uma árvore, qualquer referencial fixo no solo, está a 200 km por hora. E o que vai acontecer? Desprezando a resistência do ar, o avião vai indo para frente e essa peça vai cair, ok? Ela vai manter a velocidade na horizontal e vai começar a cair também ao mesmo tempo. Então aqui, ó, vamos ver novamente, o avião vem para frente e a pecinha cai. Então vamos estudar qual é a trajetória em relação ao menino e qual é a trajetória em relação ao avião. O menino, qual será a trajetória que ele enxerga? Ele enxerga uma trajetória parabólica, ok? Desprezando a resistência do ar. Então é uma parábola em relação ao menino. Ou qualquer outro referencial fixo no solo, ok? Agora, se você pensar para o avião, o avião sempre esteve exatamente acima dessa peça. Então, se você pensar para o avião, a trajetória é uma reta, ok? Uma reta vertical. Então, aqui seria reta vertical em relação ao avião ou qualquer outro referencial fixo dentro do avião, ok? Por exemplo, o piloto, a hélice, a asa, o leme, enfim, qualquer outro referencial, ok? Então esse daqui foi trajetória. O quarto conceito básico, nós temos 6 conceitos básicos. O quarto é variação do espaço, também chamado de deslocamento escalar, e distância percorrida. A variação do espaço ou deslocamento escalar, nós chamamos de ΔS. E como é que nós calculamos isso? É o espaço final menos o espaço inicial. E o que é a distância percorrida?
Distância percorrida nós chamamos de D. Distância percorrida é tudo que um corpo anda, ok? Então vamos pegar aqui uma reta qualquer. Essa reta aqui eu vou falar que é de espaço, ou seja, eu vou colocar posições e eu vou medir em centímetros. Okay? Vamos pegar aqui uma régua, só para a gente ter uma ideia melhor aqui da situação. Eu vou colocar o meu marco zero aonde eu quiser, ok? E eu vou colocar o meu marco zero na posição 5. Então aqui é meu marco zero, ok? Então vou medir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Agora eu posso já mandar minha régua embora. Então aqui seria a posição 0, 1, 2, 3, 4 centímetros. E para a esquerda, então seria 1, 2, 3, 4, 5, só que agora negativo. Ok, então vamos pegar um corpo qualquer, tá? Vamos pegar aqui uma bolinha. E essa bolinha, da onde que ela vai sair? Ela vai sair do zero. Porque ela está aqui no zero. Então, o zero, o que seria? Não vou falar do zero, não. Vou colocar do 1, só para ser contrário. Vou colocar aqui no 1. Então, qual que é o espaço inicial dela? O espaço inicial é 1. 1 o quê? Centímetro. O que esse corpo aí fez? O que essa bolinha fez? Ela saiu do zero, foi até a posição 4, pensou um pouquinho, mudou de ideia, e depois ela foi até a posição menos 5. Ok. Como é que eu posso calcular o delta S ou a variação de espaço? Eu vou pegar o final menos o inicial. Tá certo. Qual foi o final? Menos 5. Qual foi o inicial? O menos é da própria variação. Qual foi o inicial? 1. Então, qual foi o delta S? Menos 6 centímetros. Aí você já está pensando, tá, e o 4? Esse 4 não interessa, porque esse 4 só foi um ponto aí da trajetória. Você tem o 4, você tem o 3, você tem o menos 3, você tem o menos 2, você tem vários outros pontos. Tem infinitos pontos. Só que quais os dois pontos que importam? O ponto inicial e o ponto final. Para a variação do espaço, é isso que importa. Perceba que deu negativo. Qual é a análise que você faz quando dá negativo? Quer dizer que ele voltou, quer dizer que ele foi contra o referencial em 6 centímetros. Não se esqueça também de colocar a unidade, tá, da medida. E qual foi a distância que ele percorreu? Vamos pensar o seguinte. Ele foi do 1 até o 4. Do 1 até o 4, 1, 2, 3. 3. Mas ele não voltou, não é menos? Não, distância percorrida você sempre vai somar. Quanto que ele voltou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 9. Portanto, qual foi a distância total percorrida por esse corpo? 12 centímetros. Então, para finalizar, o delta S pode ser negativo ou positivo. A distância percorrida sempre é um número positivo. Se você gostou da aula, dê um curtir, inscreva-se no canal. No próximo vídeo, nós iremos resolver exercícios referentes a essa teoria. E mais uma aula de teoria, nós finalizamos os conceitos básicos de cinemática escalar. Obrigado, até a próxima.